Oi, gente. Última aulinha de estatística, gente. Guardei o melhor para o final. Medidas de dispersão. Vamos falar sobre amplitude, desvio médio, desvio padrão e variância. Então, medidas de dispersão. Então, as medidas que a gente viu lá atrás, que é as medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana, elas não são as únicas medidas necessárias para caracterizar uma amostra ou uma população, tá? As medidas de dispersão ou variação, a gente pode falar também, elas são os dados amostral, tá? Que serve para medir a dispersão dos dados. Ou seja, tecnicamente, ele mede quantos dados se afasta da média, tá? Da média aritmética. Ela é uma estatística bastante interessante porque mostra se os dados estão bem concentrados ou dispersos, tá? É necessário realizar a avaliação da dispersão de cada dado da amostra com relação à média. Então, sempre a gente vai usar a média aritmética. A média aritmética é para calcular as medidas de dispersão, tá bom? Então, ali um exemplo, tá? Nos dois gráficos a seguir, as populações têm a mesma medida, mas certamente a primeira distribuição tem maior dispersão. Olha lá, o primeiro gráfico, distribuição dela é maior, tá? A montanha dela é mais espalhada. O segundo gráfico, a distribuição dela, ela é mais concentrada, tá? Olha, ele é mais pontudinho. Então, cada lado amostral tem um desvio em relação à média, e para julgar o grau da dispersão ou variação da amostra, é preciso observar todos os desvios, tá? Então, dentre as medidas de dispersão, as mais usadas, que a gente vai falar, que é as mais faladas, a gente vai destacar a amplitude, o desvio médio, o desvio padrão e a variância. Então, aqui, ó, amplitude a gente já sabe, tá, gente? É aquilo lá, o valor maior menos o valor menor, tá, do meu rol. Não preciso, né, lembrar, todo mundo já sabe como que faz o cálculo da amplitude total. Se eu pegar num gráfico, num histograma, eu sempre vou pegar como referência o meu ponto médio. Então, eu vou pegar lá ó, o exemplo do ponto médio, 306,5 menos 294,5, tá? Então, e calculou o valor da amplitude total, ok? Molezinha. O desvio médio. Então, o desvio médio, ele é o conjunto de dados que vai indicar quão distante, em média, estão os dados individuais em relação à média aritmética do grupo. Então, um exemplo ali, ó. Ganho de peso para uma amostra de 6 ratos com dieta suplementar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o cálculo da minha média aritmética, que eu já sei, tá? Então, eu vou fazer lá a somatória de xi dividido pelo número de elementos, tá? Então, ali no meu quadrinho, né, que eu representei xi pelo ganho de peso em gramas, a somatória de xi deu 18 dividido por 3, então a minha média aritmética é 3, tá? Segunda coisa, eu vou listar os valores absolutos dos desvios. Como é isso? Listar os valores absolutos dos desvios. Então, eu vou pegar xi menos a média aritmética. Reparem que esses valores, ele está em módulo. Quando uma soma ou um valor está em módulo, um número está em módulo, ele nunca vai poder ser negativo. Em módulo sempre vai ser número positivo, tá? Então, olha, eu coloquei, para a gente fazer, para começar, xi menos a média aritmética. Primeira classe, 6 gramas menos 3, que é o valor da média aritmética. Daria 3. Não pode ser número negativo, tá? 2 menos 3. 1. Não pode ser negativo, tá? Tá em módulo. E assim até a sexta classe. Olha lá. Fiz a somatória. O valor total, 8. Então, agora sim eu vou colocar a minha fórmula do desvio médio, que é a somatória em módulo
de xi menos a média aritmética dividido pelo número total de elementos. Então, vai ser 8 dividido por 6, vai dar 1,3 gramas. E o resultado quer dizer que, em média, os dados estão 1,3 gramas afastado do valor médio do grupo, que vale 3 gramas, tá? Variância. Então, a variância é o conjunto de dados que a gente soma ao quadrado, tá? Então, a gente vai pegar lá aquele conjuntinho de dados sem estar em módulo aqui no caso, porque não precisa estar em módulo, porque todo número elevado ao quadrado, ele nunca vai ser negativo. Então, aqui ele não precisa estar em módulo, tá? Então, ó, o valor obtido ao quadrado, ele é chamado de variância, tá bom? Então, eu coloquei ali o exemplo, ó, xi menos a média aritmética elevada ao quadrado. Então, no caso, xi 6 menos 3 ao quadrado é 9, tá? 2 menos 3 ao quadrado é 1. E assim até a sexta classe. Vai. Olha ali, já coloquei o quadrinho ali com todos os valores, a somatória total deu 16, tá bom? Eu coloquei essa flechinha verdinha, que era só para não esquecer de falar do... Ai, gente. Não esquecer de falar que aqui não precisa estar em módulo, né? Porque se a gente tivesse feito lá atrás e não tivesse em módulo, ele daria número negativo. Então, como a gente colocou em módulo ali na segunda coluna, não pode dar negativo. Mas se tivesse feito fora do módulo, daí sim daria negativo. Porém, aqui na última coluna, que é a variância, nenhum número ele está negativo, porque quando ele eleva ao quadrado, não fica negativo, tá? A gente já viu isso, né, gente? Eita, peraí. Vamos lá. Então, a variância ela é a medida mais comum de dispersão e ela pode ser variância amostral ou populacional. A variância amostral ela é denotada por S elevado ao quadrado, tá? A fórmula é S elevado ao quadrado igual a somatória de xi menos a média aritmética elevada ao quadrado dividido pelo número de elementos menos 1. A variância populacional ela é denotada por sigma ao quadrado, tá? Daí ela pode ser calculada dessa forma, ó. Sigma ao quadrado é igual a 1 dividido por número de elementos, a somatória de xi ao quadrado menos, olha aqui a diferença, ó. Entre parênteses, somatória de xi, fecha parênteses, ao quadrado, dividido pelo número de elementos. Ufa! Complicou? Não, gente. Vamos lá que tem mais. Então, aqui, vale lembrar, tá? Que a variância, ela é a variância da amostra ou da população, ela é sempre maior ou igual que zero, tá? Não pode ser menor que zero. Não pode ser número negativo, no caso, porque é ao quadrado, né? Então, a única medida da variância, a única unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de medida das observações, tá? Assim, os dados estão em metro, a variância é expressa em metros quadrados. Isso às vezes dificulta um pouco a interpretação da variância. Então, para evitar isso, normalmente a gente trabalha com o desvio padrão. E qual que será? Como que vai ser definido o desvio padrão? Vamos ver agora. Então, agora a gente vai entrar em desvio padrão aqui, ó. Ó. Então, ó, a variância, então, ela será dada ao quadrado. E para voltarmos à unidade de origem das variáveis de medida, 100 ao quadrado, a gente tem que fazer a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada da variância, ela vai ser chamada de desvio padrão, tá? Só isso. Olha lá, ó. Então, S ao quadrado é igual
a raiz quadrada de S ao quadrado, que é a variância. Essa é a fórmula do desvio padrão. O desvio padrão amostral. Então, ele vai ser classificado como S ao quadrado, tá? Daí tem um exemplo lá do ratinho, mesmo que eu peguei, e para a gente ver ali, ó, a variância de uma amostra designada por S ao quadrado e o desvio padrão por S são dados por. Vamos ver. Então, desvio padrão é igual a somatória do número de elementos, que é 6. Esse I igual a 1 significa que essa somatória total desse número de elementos partiu do 1, tá? Se ele tivesse I igual a 2, ele estava dizendo que partiu do 2, tá? Então, partiu do 1 e a somatória total, que é 6, que é o número total de elementos, tá? Xi menos a média aritmética elevado ao quadrado dividido pelo número de elementos menos 1. Esse valor vai dar 16, que já tem ali, olha, valorzinho, dividido por 5, porque o número total de elementos é 6 menos 1, então 3,2 gramas ao quadrado. Então, S é igual à raiz quadrada da variância, que é 1,79 gramas, tá? Então, S é igual a 3,2 ao quadrado, que vai dar 1,79 gramas. Então, desvio padrão, que é como está simbolizado ali, ó, S ao quadrado, mede a dispersão através do afastamento médio dos dados em relação à média do conjunto de dados. Ok? E o desvio padrão populacional é quando estamos trabalhando com uma população, ou seja, com um conjunto total de valores que está sendo estudado. Daí, nesse caso, o desvio padrão populacional, ele é definido como raiz quadrada da divisão da soma dos quadrados dos desvios por N, ou seja, pelo número total de dados da população. Então, sigma ao quadrado é igual a raiz quadrada de sigma ao quadrado, que é o que representa o desvio padrão populacional, tá? Então, a raiz quadrada da variância populacional é o resultado do sigma ao quadrado. Ok? Vamos lá, mais para frente. Desvio padrão amostral populacional. Por quê? Se por um acaso vocês estiverem lá tomando uma cervejinha na sexta-feira, num bar, à noite, depois da aula, e alguém poderia perguntar assim para vocês: por que que o desvio padrão ele foi definido de um jeito para as amostras e de outro para as populações? Você vai responder só isso daqui, ó. Por hora, a gente pode dizer que, se quisermos estimar o desvio padrão para uma população, a partir do cálculo do desvio padrão para uma amostra retirada da população, o desvio padrão da amostra calculado dividindo-se por N1, N-1, que é o número total de elementos menos 1, será um melhor estimador, tá? Do verdadeiro desvio padrão da população, que é representado por sigma ao quadrado, do que seria o desvio padrão da amostra calculado dividindo-se por N, que é o número total de elementos. Tá? Só isso que vocês vão responder. É um melhor estimador. Coeficiente da variação. Ó lá, ó. Aqui rapidinho, gente, ó.
Em muitos casos, é importante comparar a variabilidade relativa de muitos conjuntos de dados. Isso não pode ser feito apenas pelos exames do desvio padrão dos conjuntos de dados, pois os conjuntos podem conter dados com magnitude bem diferente ou unidades diferentes. Para fazer tal tipo de comparação, é costume expressar o desvio padrão com uma porcentagem da média aritmética, tá? Então, lembra lá na nossa frequência absoluta? A gente não tinha a frequência absoluta e a frequência relativa? Aqui também. Então, o relativo vai ser dado pelo coeficiente da variação, tá? Que é em porcentagem. Então, CV, que significa coeficiente da variação em porcentagem, ele é igual a S dividido pela média aritmética multiplicado por 100, tá? Então, ali, ó, a definição do coeficiente da variação para a população ela é análoga, substituindo-se pelo S, pelo sigma e pelo X, que ali significa a média aritmética, por essa unidade, que é esse uzinho, tá? Então, essa média aritmética, que tem esse X com esse acento em cima, que são letras gregas, né? Ela significa que é amostral, e esse que parece um uzinho, ele significa que é populacional. E só o Szinho, né? Ele é a mesma coisa, tá? E quando ele tá em sigma, ele significa que ele é o desvio padrão, e quando ele está em S, ele significa que ele é a variação, tá? Só isso. Então, aqui, olha, um exemplo do coeficiente da variação. Para um grupo de indivíduos, a temperatura corporal média é igual a 36,8 graus, com desvio padrão de 0,27 graus. E a pulsação média é igual a 78 batimentos minuto, com desvio padrão de 9 batimentos minuto. Portanto, os coeficientes da variação para a temperatura e a pulsação dos indivíduos são, olha lá, CV, tempo, tá? É igual a 0,27 de temperatura, dividido por 36,8, que é a média, tá? Da temperatura. Multiplicado por 100, vai dar 0,7%, certo? Olha lá a pulsação, 9, que é a variância, né? Dividido pela média, que é 78, tá? A variância não, gente, é o desvio padrão, o S. Multiplicado por 100, vai dar 11,5%, ok? Então, ali, ó, vemos então que a variabilidade relativa da pulsação é bem maior que a variabilidade relativa da temperatura. O coeficiente de dispersão, ele é útil quando se quer analisar como a dispersão de um conjunto de dados varia no tempo, dado que a média dos dados também varia. Então, aqui nesse exemplo, o coeficiente da variação, ele não foi útil, tá, gente? Porque não variou, tá? Ele não variou muito. Quando ele varia muito, quando assim, as duas médias, o absoluto, eles são iguais e o relativo são diferentes, tá? Vamos ver aqui num segundo exemplo, tem um exemplo assim. Olha, suponhamos que uma pesquisa tinha sido feita comparando-se, aumentando o preço de um cafezinho em 6 diferentes bares da cidade entre 1994 e 2000. E os resultados estejam os dados abaixo, valores em reais, tá? Então, bar A, B, C, D, E e F, 1994, e no ano 2000. Então, notem os valores. 0,30 centavos, 40 centavos, 40 centavos, 50, 60, 70 centavos. E no ano de 2000, quase que dobrou, olha, 60 centavos, 80 centavos, 80, R$1, R$1,20, R$1,40, quase não, dobrou os valores.
Olha ali a média aritmética, 0,483 em 1984 e em 2000 dobrou, 0,967, tá? O desvio, ele foi 0,147 em 1994 e em 2000, 0,294. E se eu fizer o coeficiente da variação, ele foi igual, ó, 30,4% nos dois. Então, aqui, o desvio, ele teve diferença, o absoluto, ele teve diferença, mas o relativo, ele não teve diferença nenhuma. Ele não deu diferença. Então, ó, todos os valores, eles dobraram de 94 para 2000. O desvio padrão para a amostra também dobrou, indicando que a dispersão dos valores aumentou. Porém, o preço médio do cafezinho também dobrou, de maneira que o coeficiente de variação permaneceu constante. Podemos dizer que, de maneira absoluta, a dispersão dos preços do cafezinho dobrou entre 1994 e 2000, porém, de maneira relativa, permaneceu constante, tá? Então, o coeficiente da variação, sempre a gente tem que analisar os dois, para ver se realmente deu diferença no relativo, no absoluto, para poder ter um resultado final, uma conclusão final. Então, aqui, olha, gente, eu coloquei um exercício para vocês exercitarem tudo isso que eu acabei de falar. Então, olha, exercício número 1. Para entender melhor as medidas de variabilidade ou dispersão, imagine que 4 alunos obtiveram em 5 provas as notas apresentadas na tabela abaixo. Daí aí tá a nota, tá? Das 5 provas de estatística. Então, Antônio, João, José e Pedro. Prova 1, prova 2, 3, prova 4, prova 5 e a média, tá? Todos os alunos obtiveram média igual a 5, mas a dispersão das notas obtidas em torno da média não é a mesma para todos os alunos. Olhando os dados de notas da tabela acima, verificamos que as notas do aluno Antônio não variam, enquanto que a nota do aluno João tiveram uma pequena variação e a de Pedro uma grande variação. O que vocês vão fazer? Ó? Mas quanto está variando a nota de cada aluno? As notas de qual aluno variam mais? Vocês vão fazer os cálculos, tá, gente? Olha lá, eu coloquei algumas ali, ó, tome nota, algumas dicas, calculando a amplitude de Antônio, João, José e Pedro, calculando a variabilidade, a variância, tá? Coloquei umas dicas também para vocês. Calculando a variância ainda, tá? Eu só coloquei aqui 3, mas é ainda o 2, tá, gente? Então, aqui, ó, para calcular a variância dos dados da nota do João, o quadrinho já está montado, já coloquei o XI. Então, é só vocês calcularem, ó. Eu deixei em branco ali, coloquei calcule, que é para vocês calcular. Então, ó, desta forma, usando a fórmula da variância amostral. Então, tipo, é só colocar a fórmula da variância amostral e aplicar, tá? Cálculo da variância do Antônio, do João e do José. Vamos ver. Olha, aqui também, olha, coloquei algumas dicas, tá bom? Para vocês, calculando o desvio padrão e calculando o coeficiente da variação para cada um. Só isso, gente, tá? E esse exercíciozinho vocês fazem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui. Ok? Só isso, minha gente.